Agradeço ao Presidente da República vir iniciar esta série de podcasts, mas hoje é com Marcelo Rebelo de Sousa que eu vou falar sobre o pré-25 de Abril. E, se me permite, vou-lhe dar alguns marcos. O lançamento do Expresso a 6 de janeiro de 73, dirigido por Francisco Balsemão, o abandono da ala liberal por Sá Carneiro, desiludido com o que não fora a Primavera Marcelista, a realização do Congresso da Oposição Democrática em abril de 73. Saltando um bocadinho para a frente, a publicação do livro do general Spínola em fevereiro de 74, o falhado golpe militar das Caldas em 16 de março, a chuva de aplausos que trevejou sobre o estádio José Alvalade num Sporting Benfica dias depois, com a presença de Marcelo Caetano, a homenagem de alguns generais a Marcelo Caetano em desagravo pelo golpe das Caldas. E relendo a edição do Expresso de 20 de abril de 73, dias antes do 25 de abril, via-se que pelo menos havia uma coisa que funcionava e estava viva, que era a atividade económica. João Paulo Imou ia investir em Angola e Moçambique e Miguel Quina em estaleiros no país. Isto tudo, quer começar por onde? Ora bom, eu começo por dizer o seguinte: quando Marcelo Caetano entrou, havia três desafios que tinha. Um era mudar economicamente o país, abri-lo à Europa, liberalizá-lo, se quiser. O segundo era liberalizar politicamente o regime. Não era democratizar, era liberalizar o regime. Eu não ia tão longe quanto à democracia. Terceiro era abrir caminho para o que depois nós chamamos de descolonização, mas que ele via como autonomia progressiva dos territórios ou províncias ultramarinas, para uma coisa que ele sonhava no início pudessem ser novos Brasis. Novos Brasis. Três fases. A primeira fase é 68, 69, 2 anos, em que a esperança dominava o ceticismo, o pessimismo. As pessoas acreditaram que sim, que ia ser. Mário Soares acreditou um bocadinho. Queria ser, todos acreditaram um bocadinho, isto vai mudar. Bom, e mudou alguma coisa. O que é que mudou nesse primeiro período? No que respeita à parte económica, mudou. Marcelo Caetano vai buscar os tecnocratas, vai buscar Rogério Martins, Xavier Pintado, João Salgueiro, Vasco Leónidas, e mete-os a trabalhar no desenvolvimento económico e social do país. Vai buscar um embaixador muito prestigiado, Calvete Magalhães, para negociar o acordo comercial com as comunidades europeias, que é celebrado depois em 72. Que é um primeiro passo para a integração europeia de Portugal. Liberaliza, de facto, a economia, e há mais grupos económicos a mexerem-se, uns que às tantas entram em desavença com ele, ou ele, o governo de Marcelo Caetano, com esse grupo económico, que foi Champalimau. Outros não, outros emergiram. Jorge Brito aparece como um grupo próprio, Miguel Quina aparece como um grupo próprio, concorrem às autoestradas, é lançado o concurso de autoestradas. Há uma liberalização económica no país. O país já vinha atrás com um crescimento económico apreciável. É verdade. E, portanto, o que acontece? Há uma nova classe média que emerge, e já voltamos a isso, porque isso é muito importante na transformação do regime. Exatamente. Depois, nesses primeiros 2 anos, em termos de liberalização política, ele dá passos. Forma-se a ala liberal. À frente da União Nacional estava Meli Castro, um homem aberto, diríamos hoje, democrata cristão. Entram nomes como Pinto Leite, que era o líder da ala liberal, Francisco Sá Carneiro, Miller Guerra, Francisco Pinto Balsemão, Mota Amaral e outros. Miller Guerra. Ao mesmo tempo, realiza-se o primeiro congresso, naquela época, da oposição democrática, em 79. Abril de 73. Não, mas esse é o segundo. Perdão, desculpa. 79. Depois, ele, ainda nesta primeira fase, deixa regressar Mário Soares, deixa regressar o Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, e avança para, entre aspas, as eleições de 69, onde há várias listas. Lista CDE, a esquerda PCP, mais extrema-esquerda, mais a esquerda independente, à esquerda do PS, PS, em Lisboa, monárquicos e independentes, anti-regime, mas independentes, e depois uma mistura que é a União Nacional, que vai desde Franco Nogueira a Sá Carneiro. Portanto, mete tudo o que é possível no quadro
de uns mais conservadores, outros mais pela abertura do Mas regime. temos que dizer que mete Sá Carneiro porque estava na ala liberal, que era uma espécie de, de um Exatamente. compartimento da ala Aceitaram no Porto, como em Lisboa, como noutros sítios, vários que depois formariam a ala liberal. Bom, depois acontece que, além disto, no plano ultramarino, diríamos hoje africano, ou se quiserem colonial, há passos. Marcelo Caetano vai a Angola, Moçambique, corre muito bem essa deslocação, promete a revisão da Constituição, promete a revisão dos estatutos político-administrativos das chamadas províncias ultramarinas para dar maior autonomia, é autorizada a intersindical, quer dizer, pela primeira vez é possível aos sindicatos terem direções eleitas não homologadas nem controladas pelo Estado, em 69, e portanto tudo isto estava um cheirinho de que vinha Parecia a caminho, que não era. parecia que ia haver ao menos alguma liberalização política, certamente a liberalização económica, certamente a integração europeia e possivelmente alguma autonomia em África. Bom, acontece que tudo isto conhece um ponto de hesitação a seguir às chamadas eleições de 69. E regride. Porquê? Bom, logo aí, Marcelo Caetano reúne vários grupos de pessoas para ouvir o futuro, sobre o futuro, 10 grupos, eu fiz parte de um dos grupos que lá foi, com Miguel Rontelos, com João Salgueiro, com Diogo Freitas João Marala. O grupo tinha um nome, Não, vocês não tinha grupo nenhum, foi um grupo, Sim, ele um grupo convidou de os jovens. mais novos. Foi o único que defendeu a conversão das comissões eleitorais em partidos. Qual? O único grupo, Este grupo foi o único, dos 10. Havia um grupo de militares, havia um grupo de empresários, havia um grupo de políticos mais conservadores e tal. E no fim, Marcelo Caetano diz: bom, eu ouvi 10 grupos e tenho a dizer-vos que é o único grupo que defende estas ideias, em termos de não apenas liberalização, mas democratização do regime. Temos dois problemas, disse ele. Um chama-se Partido Comunista Português. O regime não pode aceitar facilmente, a começar no Presidente da República, a legalização do Partido Comunista Português, só no fim de um processo muito longo, se isso for possível. E segundo é o ultramar. Também não é possível meter desde já um caminho com referendo, sem referendo, para a independência. Bom, Isso espantou. Há um sinal, a mim não me espantou, porque era o equilíbrio do regime. Espera, era o equilíbrio do regime. Ele tinha assumido em certas condições o lugar de Presidente do Conselho de Ministros. Acontece que ainda faz a remodelação de janeiro de 1970. Aí vem Veiga Simão, que lança a política de renovação da educação, que vai dominar a democracia durante 20 anos. Mas é outro marco. Mas é outro marco. É outro positivo. Marco. Aí o meu pai entra para o trabalho e para a saúde. E são lançados os centros de saúde, portanto, os cuidados primários. Obra, aliás, não do meu pai, mas do Secretário de Estado, Gonçalves Ferreira, que era um socialista utópico do grupo Seara Nova e que era diretor do Instituto Ricardo Jorge, de Saúde Pública, e, portanto, ia caminhando por mais um tempo. Começa a ser cada vez maior a divergência entre, por um lado, os tecnocratas e Marcelo Caetano. Um diálogo cada vez mais difícil. Eles acabam por sair, pelo menos João Salgueiro sai do governo. É verdade. E Pinto Leite morre num desastre na Guiné. E Pinto Leite era o grande elemento de ligação da ala liberal a Marcelo Caetano. Quando ele morre, tem de ser escolhido um líder. E é Francisco Sá Carneiro. Francisco Sá Carneiro emerge, só que Sá Carneiro não tinha boas relações com o Marcelo Caetano e Marcelo Caetano não tinha com Sá Carneiro. E, portanto, Sá Carneiro era mais radical do que Pinto Leite. Entendia que não se ia esperar uma eternidade pela liberalização económica, era preciso liberalizar e democratizar politicamente. Entretanto, ainda em 1970, que é já o fim da primeira fase, ainda nessa fase nós encontramos a conversão da União Nacional em Ação Nacional Popular e, por outro lado, a autorização das SEDES. A SEDES vai ser o embrião do futuro PPD-PSD e do futuro PS. E do futuro PS. Exatamente. Melhor, o PS já existia, mas não existia, havia a Ação Socialista Portuguesa, mas viria a converter-se em Partido Socialista antes do 25 de Abril, mas muita gente da SEDES viria a ser vários líderes do Partido Socialista no futuro. Bom, entra-se numa segunda fase, quando, em 1971,
e é a fase da desilusão. Depois desta fase... E do peso e da sombra, eu lembro E a que desilusão é tudo assim. se Não esfumou-se a percebeu-se primavera que marcelista. Marcelo Caetano tinha chegado tarde à idade e tarde no tempo àquele lugar. Ele perde nesse ano a mulher, depois de uma longa doença. Há quem pense que ele tem uma crise de saúde em 1970, mas a família entende que não é verdade. Mas o que é facto é que em 1970 começa a patinar a liberalização política e começa a patinar o caminho para a autonomização em África. Bom, e então o que é que se passa? Passa-se que sai João Salgueiro, os liberais estão cada vez mais desconfiados, entre 70 e 71 passa a lei da liberdade religiosa, muito querida pelos liberais, mas não passa a lei de imprensa. Continua a censura com outro Francisco nome. Balsemão e Sá Carneiro se Exame prévio. esforçaram tanto. E não passa a revisão constitucional que queriam os liberais. E que era muito simples, era Marcelo Caetano aceitar aquilo que tinha defendido em 51. Em 1951 tinha achado que se devia ter sufrágio direto e universal, era importante. Como sabe, naquela altura não havia isso já, desde 58, desde a campanha de Humberto Delgado. Era regressar ao voto direto e universal, era ele ir para Presidente da República e abrir caminho na chefia do governo e dar um sinal mínimo de formação dos futuros partidos políticos. Ora, uma revisão constitucional, uma grande desilusão, os liberais ficam derrotados, na Câmara Corporativa, aliados dos liberais ficam derrotados, Maria Lourdes Mintacilgo fica derrotada, Diogo Freitas do Amaral fica derrotado, André Gonçalves Pereira fica derrotado. E aí percebe-se, no dia em que a revisão constitucional é chamada, percebe-se que tinha acabado a primavera marcelista. Mas faltava a confirmação, e a confirmação vem em 72, quando é reconduzido o Almirante Américo Tomás. Ainda há um esforço entre 71 e 72 dos liberais para ter como negociações candidato e conversas. com Spínola. Ou então Venâncio Deslandes, outra hipótese. À direita, há quem tente que a usa da Arriaga. Mas Marcelo Caetano, com o argumento que tinha essa dívida para com, esse compromisso para com quem o tinha nomeado, mantém como candidato, apoiado agora pelo novo partido, Ação Nacional Popular, mantém Américo Tomás. Só um momento, mas era falta de uma certa coragem ou de capacidade de liderança, ou era já a soma de muita desilusão, porque ele no fim estava melancólico. Mas ainda não era o fim. Ainda não, vamos eu em sei 72. Que eu sei, não, em 72 ele tem a chance. É a última chance que tem de inverter o processo. Ou de recuperar o processo, se quiser. Reúnem-se empresários. E há uma lista de empresários renovadores que pede para que ele vá para a Presidente da República para desbloquear a chefia do governo. Reúnem-se os liberais, reúnem-se setores à direita da nova direita liderada por Freitas do Amaral. Isto é, há um movimento no centro-direita, na direita mais moderada. Bom, mas Marcelo Caetano mantém essa posição. Ao manter essa posição, fecha as portas e começa aí a história do Expresso. Arranca em 1972, tem um longo período de gestação até sair para a rua em 6 de janeiro de 73. Aí que a SEDES radicaliza. Há um colóquio a que vai José Manuel de Melo, mais o embaixador que tinha negociado o acordo com as comunidades europeias, mais um líder cooperativo, Eugênio Mota, a defender a Europa, a liberalização, a democratização. Então, isto é, e aqui surge o aspecto mais interessante, tem a ver com a liberalização económica, com a nova classe ascendente. Vasco Polido Valente publicou, a certa altura, no Expresso, um artigo que desapareceu e é dos mais geniais de que me recordo dele, que se chamava só o erro, e teve muitas coisas geniais, que chamava-se Pássaro de Três Asas, ou uma coisa assim. Quer dizer que as 3 grandes rupturas políticas e constitucionais portuguesas na história contemporânea têm a ver com o quê? Uma classe média que sobe. Isto em 1822, não, em 1911, uma classe média que sobe. Depois, em 1920, eu acho que ele foi 1820, a Revolução 1820, a Revolução Liberal, depois 1911 e depois, isto é o que nos interessa, que é 1974, o futuro 74.
de repente há uma classe média europeia que quer a abertura do país, que tem dinheiro, que tem influência, que diz que não é possível continuar num país fechado a tudo aquilo que o rodeia, que é preciso, portanto, democratizar, desenvolver e descolonizar. A tese do Vasco Polido Valente é a seguinte: isto significa que a transformação económica ocorrida nos anos 60 e depois acelerada pelo início do marcelismo conduz àquilo que é o seguinte, que é o regime perde a direita moderada, perde o centro-direita, perde o centro, o que restava disso fica acantonado na direita da direita radical do regime. Só. E o Expresso é o sintoma disso. A SED é o sintoma disso. Os movimentos que se geram são o sintoma disso. Entretanto, o PCP, que liderava a oposição clássica, lança a luta armada. O PCP até então não tinha recorrido à luta armada e constitui a ARA. E a ARA começa a fazer os primeiros atentados bombistas. A extrema-esquerda, nomeadamente o PRP-BR, começa com atentados bombistas, que começam no final deste período e vão até 74. Radicalizam a posição. Entretanto, o Partido Socialista começa a radicalizar a posição, depois de recusada a formação de partidos. Acabará por se constituir, um ano mais tarde, em Partido Socialista. Isto quer dizer que há uma aceleração em 72 e essa aceleração conduz ao período da queda a pique de Marcelo Caetano, que é 73-74. Em 73 acontece. Sá Carneiro renuncia ao lugar de deputado na Assembleia. Miller Guerra renuncia ao lugar de deputado na Assembleia. Os dois dizem, num título de um livro de Sá Carneiro, a liberalização está bloqueada. Acabou. Só resta uma maneira, a ruptura. E a ruptura com quem? Com os militares. Porquê? Porque o PCP tinha sido sempre defendido a Revolução Nacional Popular, com apoio militar, mas popular. Fica claro que tem de ser uma ruptura promovida por um pilar fundamental do salazarismo, que eram os militares. A Igreja começa a separar-se, por coincidência, no início de janeiro, ao episódio da Capela do Rato. Exatamente. Que é a Igreja defendendo a paz e o fim da guerra colonial. E uma vigília, sim. E, portanto, tudo começa a acelerar a partir dessa altura. Quer dizer, os liberais rompem com Marcelo Caetano. No final, apenas candidata pela União Nacional, Mota Amaral, nas últimas eleições, entre aspas, de Marcelo Caetano, e José da Silva, só que tinha sido o advogado do Bispo do Porto. Todos os outros saem. A SED está cada vez mais crítica. O PS começa a organizar-se. O PCP e o PS começam a estabelecer ligações com militares, jovens militares. O movimento dos capitães arranca, e arranca na base de medidas do governo que eram consideradas como inaceitáveis em termos de estatuto militar. Nomeadamente, como já não bastavam os militares do quadro, ia-se buscar milicianos e buscar estudantes universitários, o que acentua a crise que já tinha existido em 69, 70, acelera nos meios universitários, mas dando-lhes estatuto remuneratório financeiro superior aos militares de carreira. Armadas, o que também começam as reuniões do movimento dos capitães, quer no continente, na altura chamado metrópole, quer nos territórios africanos. Spínola, entretanto, sai da Guiné. Entretanto, há um agravamento da situação militar, porque Spínola sai da Guiné, de governador da Guiné, vem para vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Costa Gomes sai de Angola, onde tinha conseguido dividir a UNITA do MPLA e fazer uma espécie de acordo com a UNITA, limitando o espaço do MPLA ao norte, mais a FNLA, que era sobretudo norte. Sai para chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Os dois, teoricamente, por escolha de Marcelo Caetano, para os ter perto de si, para o apoiarem, mas já em afastamento progressivo a Marcelo Caetano. Em Angola, a situação, apesar de tudo, não se agrava substancialmente, mas agrava-se na Guiné-Bissau, e a Guiné-Bissau é proclamada unilateralmente independente em 1973, setembro de 73. Em Moçambique, agrava-se a situação, brutalmente, com 3 frentes
não apenas Cabo Delgado e Niassa, mas também a zona de Tete, por causa de Caorabaça, tinha arrancado a sua construção. E, portanto, quando, por exemplo, o futuro ministro do ultramar, o último ministro do ultramar, que é o meu pai, vai à Guiné, Angola e Moçambique no início de 74, volta a perceber que a Guiné é um caso insolúvel, que Moçambique está transformado num caso insolúvel, Angola é que teoricamente não é, e Marcelo Caetano levanta esta questão num conceito de defesa. É possível deixar cair a Guiné-Bissau se isso atingir a posição de princípio do regime? Sim. E em 73 tudo acelera. Vamos pegar naqueles 3 objetivos de Marcelo Caetano. Parte económica, União Europeia. Não é a União Europeia, era Comunidades Europeias. Bom, aí a economia andou por si. Rogério Martins tinha saído, mas tinha deixado a nova política industrial, virada para a Europa. Já não para a África, virada para a Europa. Xavier Pintado, a mesma coisa. João Salgueiro tinha deixado o esboço das futuras regiões de planeamento e da regionalização administrativa. Tinha ido para a investigação científica e tecnológica, que era considerado um núcleo de transformação futura do país. Mas essa parte era a parte que verdadeiramente é o legado de Marcelo Caetano, que é deixado, e de transformação da sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa é, mesmo do ponto de vista comportamental, completamente diferente em 73, relativamente ao que era em 68. O papel da mulher, a progressiva autonomização e emancipação da mulher, o papel da juventude, a mudança nas universidades. Aí Veiga Simão tem um papel fundamental, porque prepara o lançamento dos politécnicos e prepara o lançamento das novas universidades. Um instrumento tão eficiente na educação. E, portanto, isso transformaria de tal maneira a transição para a democracia, que depois os primeiros ministros da democracia vão ser todos discípulos do Veiga Simão, um a um. Quer dizer, olhamos para eles e é Roberto Carneiro, Vítor Crespo, Marcelo Grilo, o discípulo de Marcelo Grilo, Guilherme Oliveira Martins, Fraústa Silva, tudo. Bom, mas esse foi o aspecto que provocou precisamente a aceleração da transformação política. A sociedade tinha mudado. Porque é que a classe que tinha poder económico, a classe média, não havia de ter poder político nos partidos, na democracia? Porque é que havia de ser uma minoria de velhinhos, vindos do passado, a continuar a dominar a política? Porquê? Quando havia uma nova geração que estava a emergir e que entra na Revolução. A Revolução é feita pela geração que tinha então 20 anos, eu tinha 20 e poucos anos, ou 30 e poucos anos. As pessoas com 40 anos já eram semi-velhinhos. E, acima disso, muito velhinhos. Bom, o que é que acontece? Depois, na parte política. O ano de 73 é intenso. A oposição democrática radicaliza o seu discurso e há a radicalização da repressão em Aveiro no Congresso, agora sim, de 73. Abril de 73. Os liberais organizam um encontro da Terceira Força e nesse encontro discute-se partido sim ou não e ganha a orientação partido sim. Portanto, os próprios liberais dizem que já só vai com partidos. E ao dizer já só vai com partidos, era óbvio que isso implicava a legalização do Partido Comunista Português e depois de outros partidos, à esquerda do Partido Comunista Português. Bom, a SEDES começa a tomar posições cada vez mais radicais. Eu faço um tour com o Francisco Sá Carneiro, com o Zé Carlos Megre e com o Rui Vilar pelo país, a discutir uma sondagem. Sai a primeira sondagem da Norma, que mostra, que sai no Expresso, no primeiro número do Expresso, em que se mostra que em não sei quantos milhões de portugueses que havia, não sei se 8, se 9, 10, só 1 milhão constituiu o eleitorado. Tinha acesso ao direito de voto. Portanto, quer dizer, era o afunilamento da pirâmide. Isso começava a ser discutido. Às tantas é tão ridículo quanto isto em Leiria. Nessa discussão, o agente da PIDE que estava a tomar apontamentos faz um relatório que está na Torre do Tombo e que eu li, em que diz o revolucionário era eu, filho de Sua Excelência, o Sr. Ministro. O meu pai era ministro e eu era revolucionário. Bom, mas, quer dizer, mas era imparável. Já estava imparável. Bom, tão mas imparável só que... dizer isto. Tão é muito interessante, porque houve uma... Eu gosto de dizer isto porque é verdade e não mencionou. Quando diz a classe média, interrogava-se porque é que não tinha isto,
houve uma enorme revolução nas mentalidades também. Completa. Isso é que é interessantíssimo. Completa. O país Completa. mudou e mudou mentalmente. O país dos anos 60 Exato. já era diferente do país dos anos 30, 40 e mesmo 50. E mesmo 50. Mas eram os muito novos ainda. Agora não. São os dos anos 60 mais os anos 70 que realmente dizem é preciso mudar. Bom, e portanto, isto é uma pressão. O PCP acentua a sua atividade não só política como revolucionária e a pressão sindical. Progressivamente, começam as proibições à intersindical, volta a homologação dos dirigentes, as perseguições às cooperativas, o controle da imprensa pelo exame prévio. Começa a ser, de facto, nós, por exemplo, no Expresso, passamos várias vezes por prova de página, e a prova de página, para se tenha a noção de que isto é absurdo nestes dias, era não só controlar os textos, controlar as imagens, controlar a publicidade, controlar os títulos, controlar as legendas, a escolha das páginas. Era paralisar o jornal, era fazer com que ele saísse. Vocês faziam Expresso também com a quase certeza, ou pelo menos com a grande intuição, que estavam a colaborar naquilo que viria a ser... Era para fazer cair o regime. Para cair o regime não era um exercício teórico. Não é Aliás, o Expresso era constituído por futuros PPDs, PS, maoístas, um ou dois comunistas, muito pouco. Havia muito poucos no Expresso. E gente depois à esquerda, futuros MES e coisas assim do género. Mas havia, entretanto, ao mesmo tempo, o Diário Lisboa, que era mais próximo da linha oposicionista clássica. Havia o República, próximo dos socialistas e liberais clássicos. Mas havia, por exemplo, o Comércio Funchal, onde estava o Vicente Jorge Silva, que era a extrema-esquerda. Um papelaço. A futura, exatamente. Havia o Jornal de Fundão, por aí adiante. Isto para dizer o quê? Para dizer que o movimento dos capitães aparece aí como essencial. Porquê? Porque se tinha que ser pela força. E na base das Forças Armadas não eram os chefes supremos. Embora os chefes supremos, a certa altura, já em 74, tenham pedido admissão. Pedem admissão por divergência em relação ao Marcelo Caetano. A pergunta que eu tinha deixado é, mas no Conselho de Defesa, quando perguntados o que é que eles em 73 tinham dito. Nas primeiras reuniões foi dito que verdadeiramente a Guiné-Bissau era difícil de manter como território sob a administração portuguesa. Mas que Moçambique e Angola, talvez. E depois vai-se tornando cada vez mais pessimista a análise do Conselho de Defesa, mas chega a um impasse, que é, nós podemos aceitar a independência da Guiné-Bissau, da Guiné, futura Guiné-Bissau e não Angola e Moçambique. Entretanto, pelo meio, Spínola tinha tentado negociações com o PAIGC. E Marcelo Caetano hesita, parece dar luz verde e depois não me autoriza. Pelo meio tinha havido a tentativa de ataque a Conakry, já muito antes, já ainda na fase anterior, na expectativa de prender Amílcar Cabral. Mais tarde, Amílcar Cabral nessa fase é morto por dissidentes, mas desconfiou sempre com uma intervenção da PDGS. Entretanto, já antes, em 69, Mondlane tinha sido morto por uma bomba que se desconfia também provinda da PDGS. O que deu uma divisão da Frelimo em três. Um dos chefes entrega-se a Portugal, isto é 69, que é o período de grande divisão da Frelimo. Outro, Urias Simango, afasta-se e fica Samora Machel a liderar. E com a nova liderança, a Frelimo tem uma subida de peso e também de apoio militar, sim, sobretudo russo e chinês. Bom, e mudam-se as lideranças, entretanto, tinham-se mudado as lideranças dos movimentos de libertação para mais próximo, e no caso da Guiné, para dentro do território, sob a administração portuguesa. Portanto, isto significa o quê? Significa que o movimento dos capitães vai acelerando, dá um salto entre o final de 73 e o começo de 74. Costa Gomes e Spínola demitem-se porque Spínola publica um livro, exatamente, em que defende que o caminho era o fim do regime e uma confederação e recurso a referendo para no futuro se saber sim ou não se mantém uma ligação a Portugal ou à independência plena
dos territórios sob administração Mas foi um caso sério o livro. portuguesa. Recorda-se? Não, o livro foi uma bomba, Uma bomba. publicado pela Livraria Moraes, que ainda por cima era propriedade de uma instituição estatal, a Sociedade Financeira Portuguesa. Era, à altura, um escândalo monumental. Silva Cunha, ministro do Ultramar, ministro da Defesa na altura, tinha sido do Ultramar, meu pai que tem que passar para o Ultramar, pede um parecer a Costa Gomes, e Costa Gomes diz que é uma posição legítima, ele abre vários cenários, é uma posição legítima e merece ser debatida. Na sequência disso, são demitidos. Na sequência disso, faz uma manifestação da velha brigada, foi chamada Brigada do Reumático, dos velhos generais, de apoio a Marcelo Caetano. Marcelo Caetano faz a última remodelação do governo. Vai buscar aqueles dos seus apoiantes dos anos 40 e 50. Dramática. Tenta meter o grupo de Freitas do Amaral no governo. Entra um ou outro, mas Freitas do Amaral estava já a trabalhar numa linha de autonomização em termos políticos, seria o futuro CDS. Na SEDES começa a emergir crescentemente o que viria a ser o PPD, ligado à Liberal, e o que viria a ser, hoje PSD, e o que viria a ser o PS. PS fala em 73 com o PCP, o PCP já de algum tempo que tinha uma forte presença nas Forças Armadas e, portanto, dos jovens capitães, mas também o Partido Socialista e também spinolistas. Os spinolistas tentam uma iniciativa de antecipação, que é o 16 de março. Aí Marcelo Caetano faz o seguinte, chama Costa Gomes e Spínola à messe da Força Aérea em Monsanto, e eles ficam sem espaço de manobra e de contacto com movimentos dos capitães. No 25 de Abril, que faz mais um erro fatal, que é fechar-se no quartel do Carmo e acreditar, como todos os governos ao longo da história acreditam, que quem vai defender é a Guarda Nacional Republicana. Todos, é uma guarda pretoriana. Falhou na monarquia, falhou na República, falhou no salazarismo, marcelismo. Falhou. Mas é um tropismo que há, achar que vão ser mais fiéis do que as Forças Armadas. E depois... Mas é um ponto interessante. Isso que e depois os movimentos dos capitães. É interessante e sempre atual. Bom, e depois o que acontece é que o somatório de tudo isto, pelo meio que a USA ainda é acusado por Fabião no Instituto de Altos Estudos Militares de estar a pensar num golpe que seria de resposta ao da resistência, mas que a USA não vai à homenagem a Marcelo Caetano. Não vão, obviamente, Costa Gomes, nem Spínola, nem os mais próximos deles, mas que a USA também não vai. E como ele, eu acho que não vai Silvério Marques, Silvino Marques. Bom, é isso. Marcelo, deixa-me lembrar, entre uma coisa, apesar de tudo que estremeceu o regime, embora falhado, que foi o golpe das Caldas, e a saída dos generais... Houve o aplauso a Marcelo Caetano no Estado de Alvalade. Eu estava lá. Eu estava lá. Eu estava lá para ver o jogo, o Sporting e Benfica. Mas isso... Eu sei, é a natureza humana. Não é a natureza humana, é o seguinte. O problema é que, obviamente, que há na sociedade portuguesa naquela altura ainda uma zona conservadora. Ali havia classe popular, mas havia classe média, muita classe média, e que de alguma maneira está ligada ainda por inércia ao regime que existe. E por isso é que o movimento dos capitães foi fundamental. E por isso é que depois o apoio rápido de forças político-partidárias, como o PCP, como a extrema-esquerda, como os socialistas, como os liberais ou o centro-direita, foi muito importante. Porquê? Porque essas rupturas são rupturas que se dão muitas vezes por iniciativa de minorias e urbanas ou metropolitanas. Agora, há por trás fenómenos operários, fenómenos sindicais, há fenómenos dispersos pelo país mais industrial ou pelo campesinato mais militante que dão pano de fundo. Mas há um Portugal de direita, sobretudo no norte e no centro e nas ilhas, que até muito tarde tem uma inércia que é uma inércia conservadora. E quando se vai a eleições, muito bem visto e quando se vai a eleições vê-se que é essa inércia que faz com que, sendo as eleições depois da Revolução, de uma revolução que é uma revolução acelerada para a esquerda,
num condicionamento que é muito de esquerda. Ainda assim, o CDS tem uma votação que não mais voltou a ter. O PST teve uma votação razoável, depois teria muito mais, sim, não é? O PS tem uma votação enorme, mas muita gente de centro-direita vota PSD, e os comícios do PS, como o da Fonte Luminosa, mostram que é Mário Soares, durante a Revolução, a liderar não só os socialistas, esse setor de esquerda, o país que não queria a Revolução, mas o país à direita do Partido Socialista. Não, também. Isso com certeza. Quer dizer, mas antes para disso... isolar a extrema-esquerda, ficotelista, e o setor militar próximo do Partido Comunista. Mas eu queria voltar atrás, estamos a falar no pré-25 de Abril, falou de que o Partido Comunista tinha obviamente contactos com militares seus, afetos assim, como exatamente todos tinham. O que é que cada um podia esperar? Acha que o Partido Comunista, no dia 25 de Abril, o Partido Comunista achava que estava a ter o seu momento? O Partido Socialista achou que era o seu momento, ou o momento foi de todos? Eu acho. Bom, cada um daqueles que apoiam a Revolução pensou na sua Revolução. E como em todas as revoluções não há uma revolução. Há N revoluções em cada qual tem o seu sonho. Mas a 25 à noite, agora, a 25 no de Abril à noite, à noite, eu diria o seguinte. O que era? Porque eu acho que todos achavam que tinham ganho, os que queriam o fim do regime, tinham ganho naquele dia e naquela noite. O Partido Socialista... Esse pensou que ia ser o grande ganhador, e foi o grande ganhador no fim da Revolução e no começo da democracia. O Partido Comunista tinha dúvidas. No 1º de maio, Cunhal faz um discurso a apelar à unidade de comunistas, socialistas e liberais. É ele que fala nos liberais para meter a ala liberal. E ele tinha a noção que havia um país conservador que não passava de conservador para comunista. Os liberais, bom, é preciso ver o seguinte, era uma realidade que se estava a constituir, que tinha emergido, mas que não ia sonhar que fosse liderar, mas acreditava que podia lutar com o PS pela liderança da nova democracia. O que aconteceu mais tarde. E olhando hoje para esse dia 25 de Abril, vai fazer 50 anos dentro em pouco. Como é que olhou Marcelo Rebelo de Sousa naquela noite? Sentou-se, viu a Junta de Salvação Nacional, 3 generais de direita, Galvão de Mel, Diogo Neto, Spino... Eu achava que aquilo era mais dia menos dia. Podia ser 25 de Abril, podia ser 2 dias mais tarde ou 2 dias mais cedo. Que o Império tinha acabado. Eu tinha visto em Moçambique, meu pai foi governador-geral de Moçambique, o fim do Império. Não era possível, já não havia espaço para isso. Tinha visto que a Europa ia ser o futuro, porque economicamente a economia ia depender da Europa. Depois, como é que se chegava à democracia? Eu achava, curiosamente, o marcelismo tinha deixado um legado para além da sua vontade, que foi ao autorizar assédios. É verdade. Ao permitir a ala liberal. Isto era uma ideia original minha. O Miguel Ramontel disse-me isso no dia 25 de Abril, quando lhe dei boleia da Faculdade de Direito, ou 26 ou 27, ele disse-me, ironicamente, Marcelo Caetano, não tendo pensado nisso, criou condições para, mais tarde, haver um PS muito forte no início, um PPD-PST que virá a ser, e uma direita que será o que for, mas enfim, verdadeiramente, o grande legado de Marcelo Caetano foi, sobretudo, a transformação económica. Muito bem, agradeço a Marcelo Rebelo de Sousa e agora aqui agradeço ainda mais ao Presidente da República ter vindo aqui abrir de uma forma tão viva, tão informada, tão inteligentemente analisada e recordada este primeiro podcast do pré-25 de Abril. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado.